Aí eu já perto, né, dessa pergunta, eu já venho com outra pergunta. Os médicos, os remédios, como deveria ser o procedimento da pessoa que tem fé, não é? Referente a essa questão médico, remédio, medicina em si, não é? Como é que deveria, não é, se comportar o ser humano a esse respeito? Pronto. Deixando bem claro, né, porque tem pessoas ouvindo aí e não tem crianças também no meio não ouvindo não, tem pessoas adultas, né, no evangelho. Então tenho que responder com muita cautela e Bíblia, muita sabedoria, né, dada pelo Espírito Santo. Então veja só, primeiro quero deixar bem claro, antes de falar o que eu vou falar sobre essa resposta, quero deixar bem claro, né, que Deus criou o céu e a terra, criou o homem, deu sabedoria ao homem, toda a matéria-prima dos remédios são da natureza, então, enfim, tudo constituído por Deus, né? Geral. Agora, biblicamente, o primeiro homem que consultou o médico, biblicamente, o primeiro homem foi o rei Asa. Sabe? O rei Asa foi o primeiro homem a consultar um médico. E esse rei Asa já tinha super conhecimento com Deus, convívio ali para falar, tudo consultava a Deus, sempre consultava a Deus em tudo, e Deus estava sempre atendendo ele. Mas um dia ele adoeceu dos pés, e nessa hora era para ser mais uma consulta a Deus, ele decidiu consultar o médico. E daí, por ele consultar o médico, aí é aí onde entra a medicina e o médico no meio do povo de Deus. Porque não só médico, porque você sabe que no povo de Deus não havia nem governo. Né? Foi na época de Samuel, que o povo pediu um governo, que as outras nações tinham um governo. Mas Deus, com o seu povo, era o profeta, que ali tudo, através do profeta, atendia seu povo. Mas o povo pediu um governo. E aí entra Saul, né? Em cena a pedido do povo, e Deus concedeu. Samuel nem cogitou isso, disse, não faça espécie não, pare com isso. Por Samuel ele já tinha entendimento que não faça espécie, não entra nessa conversa com Deus não, de governo não. Entende? Mas aí Deus disse, não, o povo está pedindo, vamos colocar. Agora diga a ele que vai ter assim, consequência assim, vai ser assim, viu? Mas o povo quis, aí enviou. Assim, o rei Asa, numa decisão dessa, também foi consultar um médico. Se governo não era para ter, imagina o médico. Mas o rei Asa consultou, foi o primeiro homem a consultar o médico. E daí, por ele não ter consultado a Deus, dessa enfermidade ele morreu. Não houve solução pela medicina, entende? Era um homem que tinha sempre a comunicar a Deus e tinha resposta. Quando ele decidiu isso, então não está aqui fazendo analogia que não é para ir o médico. Entenda, é que na época o povo de Deus não tinha consultado o médico. Foi o primeiro médico, o primeiro homem a consultar o médico. E por não consultar a Deus, é aí que está a resposta. Foi que ele, dessa enfermidade, morreu. Amém? E daí o médico agora já entrou e pronto. E vem de geração a geração. Então a resposta é que, como a palavra de Deus não passará o céu e a terra e a dele não passa, Jesus Cristo, Hebreu 11:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, então permanece o mesmo Espírito, a mesma unção, o médico dos médicos é o nosso médico Jesus Cristo. Então, quem tiver fé e crer e crescer nisso, porque você pode crer em Jesus, crer na palavra, crer na Bíblia, mas você não concordar na evidência presente, né? Tomar posse em uma palavra ativa, em tempo real. E aí você conhece, mas não vive. Você crê verbalmente, mas não crê no Espírito. Então você realmente não vai desfrutar, não. Mesmo sendo Bíblia. Onde é que está escrito isso? Hebreus 4:2. Paulo disse, olha, o mesmo evangelho que a gente ouviu, eles ouviram a mesma mensagem. Mas para eles não valeu de nada. Olha só, é o evangelho que Paulo está dizendo. Não valeu de nada. Aí diz, por quê, Paulo? Porque não estava misturado com fé. Agora nós que cremos, entramos no descanso e experimentamos a glória de Deus. Aleluia. Entende? Então, quer dizer, pessoas que não tiver essa fé na cura divina, aí eu chego até a agradecer a Deus, chego até a glorificar a Deus pela medicina. Por quê? Porque o ser humano tem que ser socorrido, atendido, de todas as formas. Se não houver fé, né, suficiente para a cura divina, glória a Deus, porque tem a medicina, ainda há uma solução, ainda há um escape, entende? Mas, na verdade, Deus se agradaria que o seu povo cresce nele, nessa dimensão, para que em casa mesmo
um com o outro, orasse, e o Espírito Santo que habita entre nós, vivificar esse corpo e a gente glorificar um testemunho, não levando um testemunho ao púlpito, entende? Glorificando a Deus, como eu acabei de falar. Eu glorifico a Deus pela cura divina e glorifico a Deus pela uma cura da medicina. Mas há a diferença. Eu não posso dizer que Deus me curou quando o homem me curou. O homem, quer dizer, o médico vai lá, faz a cirurgia, apto para aquilo, tira a pedra na vesícula, tirou, foi o homem que tirou. Não foi Deus que tirou, não, a pedra na vesícula. Foi um homem que cortou, que pegou, que mostrou. Olha, não é ele, foi eu tirei, eu cortei e está aqui. Aí tem pessoas que têm sabedoria, vai para o púlpito dizer que Deus fez essa cura. Não, eu tenho que ir a Deus no púlpito para dizer assim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa providência da medicina, desse conhecimento ao homem, a matéria-prima dos remédios, a tecnologia, o avanço dos equipamentos, das máquinas. Eu te agradeço porque esse suporte para eu que não creio, literalmente, numa cura sobrenatural. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Entende? Tem que ser nessa linha. Agora chegar lá com tolice, extrair que Deus fez, que eu passei por vale da morte no hospital e eu... Não, agora quero também aqui, abre parênteses, fecha parênteses. Haverá causas onde Deus, através de oração, a pessoa está em coma, está no UTI, está para fazer, e lá desce anjos, eles têm visões, eles têm testemunho grandioso dentro da sala de um hospital. Mas aí, e deixa bem claro, observação. Quem fez agora? Deus. Senão ele não entraria lá. Entende? Senão ele não entraria lá. Senão alguém teria esse testemunho para dizer, aí eu vi uma luz assinada no teto, você abriu e tal, o médico vai fazendo, só que ali Deus estava dizendo, te curo hoje. Aí o médico vai vir e vai fazer os procedimentos, mas a minha direção de testemunho vai ser para Deus, porque eu tive algo sobrenatural a contar. Entende? Então um testemunho dentro do hospital, só se a parte divina entrar é que eu levo o púlpito que Deus fez. Caso não houve nenhuma parte espiritual nem divina, o homem que fez. Tem que ter esse discernimento para glorificar a Deus dentro de entendimento. Entendimento. Não posso estar feito criança embaraçando tudo, não. Porque aí o que acontece? Não pense que isso é normal, não. Vai estar lá uma pessoa, um menino que eu falo não é criança, não. Um menino na fé, alguém, ímpio, estudinho. Aí vê uma pessoa dando testemunho. Irmão, eu passei por isso, assim, e não sei o quê, e passei 8 dias na UTI, depois saí para cá, a cirurgia. Olha, um estreito tão grande, e dizer que Deus fez. Oxi, a pessoa vai ouvir e vai dizer assim, não, que Deus é esse, hein? Sem potência, sem poder. Que eu não estou aí, não estou vendo Deus aí, não. Ela está falando aí só que foi assim, tudo ali se acabando, quase morre. E a gente, foi Deus que fez, eu não estou entendendo, né? O leigo vai dizer, oxente, que negócio. Ah, pois, se for assim, deixa quieto, que é melhor se for assim, não dá. Amém? Amém.